A batalha entre Hisoka e Kurolo foi um dos momentos mais intensos e aguardados de Hunter x Hunter e trouxe uma reviravolta que deixou todos os fãs intrigados: a ressurreição de Hisoka. Após sua derrota e morte, o palhaço voltou à vida aparentemente mais determinado e perigoso do que nunca. Mas será que além de retornar, ele também se tornou mais poderoso? A resposta pode estar no misterioso conceito de Nen pós-morte, um fenômeno que faz com que o poder do usuário se intensifique após a sua morte. Nesse vídeo, vamos explorar como esse conceito pode ter influenciado o retorno de Hisoka, se ele realmente ganhou um novo nível de poder após sua luta contra Kurolo, e algumas ideias de como podem ser esses novos poderes, abrindo caminho para sua revanche contra a Trupe Fantasma. É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, mas antes você sabe que primeiro vem a pedra e depois o seu like nesse vídeo. E caso você seja novo por aqui, fique sabendo que na página inicial do canal você encontra uma playlist com vários vídeos aprofundando esse universo tão rico que é o universo de Hunter x Hunter, com vários temas super legais assim como esse aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar também. E para você não perder os próximos vídeos de Hunter x Hunter que tem saído aqui no canal, lembra de conferir a sua inscrição aí embaixo e de ativar o sininho para sempre saber quando o próximo vídeo for lançado. A batalha entre Kurolo e Hisoka. Após o fim do anime, no meio do arco de preparação para o continente sombrio, Togashi finalmente decidiu desenhar uma luta que era esperada pelos fãs desde o arco de Yorkshin, o confronto entre o líder da Trupe Fantasma e o palhaço Hisoka. Hisoka entrou na trupe com o único objetivo de enfrentar Kurolo, mas nunca conseguia, pois o líder da trupe nunca estava sozinho e quando o grupo se separava, Kurolo desaparecia sem deixar rastros. Eis que finalmente Kurolo decidiu atender ao desejo de Hisoka e os dois se enfrentaram na Torre Celestial. O líder da trupe se preparou meticulosamente para a luta, roubando habilidades de Nen específicas para o combate, inclusive habilidades de alguns membros da própria trupe, como Shaunark e Korotopi, enquanto Hisoka possuía a sua clássica Bandigan, que como todo fã sabe, possui propriedades de goma e borracha. Eu já fiz um vídeo detalhando toda essa luta em maiores detalhes e quem não entendeu muito bem ou quiser relembrar como foi essa luta, esse vídeo vai aparecer no final desse aqui para quem quiser assistir, mas de forma resumida, foi um confronto em que Kurolo dominou completamente a luta, resultando na derrota e morte de Hisoka. Porém, antes de morrer, Hisoka ordenou a sua Bandigan que após a sua morte fizesse com que seu coração e pulmões se expandissem e contraíssem, permitindo que voltassem a funcionar e, consequentemente, que ele ressuscitasse. Basicamente, uma massagem cardíaca. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao voltar à vida, Mate até se questionou: Nen que se torna mais forte após a morte? Confirmando que naquele momento o Nen de Hisoka havia se fortalecido, o que o permitiu ressuscitar. Provavelmente o rancor e o ódio profundo que Hisoka sentiu por Kurolo, que o matou momentos antes, foram o que tornou isso possível. Conceito de Nen pós-morte e exemplos na obra. A morte de um usuário de Nen não resulta necessariamente no fim de suas habilidades. Pelo contrário, elas podem se intensificar após a sua morte. Isso geralmente ocorre quando o usuário carrega um rancor profundo ou uma emoção muito forte, fazendo com que o seu Nen busque o alvo do seu ódio e de suas emoções e permaneça ligado a ele. A título de curiosidade, esse conceito também é explorado no anime de Jujutsu Kaisen, através do conceito de espírito amaldiçoado vingativo, um espírito amaldiçoado que surge quando um humano se transforma em maldição após a morte. Por exemplo, Rika Orimoto se transformou em um espírito vingativo após Yutokotsu sem querer amaldiçoar a sua morte ao não conseguir aceitá-la. Ou também Naoya Zenin, que foi derrotado por Maki Zenin e morto pela sua própria mãe, mas voltou como um espírito amaldiçoado vingativo pelo rancor que ele tinha de mulheres, em especial aquela que o derrotou. Mas voltando para Hunter x Hunter, além do caso de Hisoka, temos outros exemplos dentro da obra, como o de Neferupito em sua luta contra Gon adulto. Mesmo após Gon ter destruído o crânio da guarda real, a lealdade e devoção de Neferupito ao rei eram tão grandes que seu Nen permaneceu ativo após a sua morte. Sua Teropsicora, agora ainda mais poderosa, manipulou o cadáver de Neferupito e atacou Gon, conseguindo até arrancar o seu braço. Nesse caso, a vontade intensa de Pitou de proteger o Meruem fez com que o seu Nen continuasse ativo com o objetivo de eliminar Gon, que representava uma ameaça ao rei. Outro exemplo é a habilidade O Sol e a Lua, que permaneceu no livro de Kurolo mesmo após a morte do usuário original.
se as marcas dessa habilidade forem aplicadas a um objeto conjurado, o objeto não pode ser dissipado até que as marcas explodam. Isso contradiz claramente as condições do Skill Hunter de Kurolo, mostrando como Nen se fortaleceu após a morte do usuário original. Outro exemplo menos comentado de Nen pós-morte é a ressurreição de Kaito como filho da rainha Quimera. A própria obra deixa um mistério sobre como isso aconteceu, mas Jim Freaks especula que existe um número do Crazy Slots de Kaito que aparece apenas quando ele deseja desesperadamente não morrer, permitindo que, de alguma forma, ele ressuscite. Tudo sobre essa habilidade ainda é um mistério e o próprio Jim não tem certeza de como ela funciona. Ele apenas faz suposições. No entanto, se pensarmos bem, isso parece ter muito a ver com o conceito de Nen pós-morte, já que Kaito efetivamente morreu e ressuscitou, ou melhor, reencarnou. Vimos que ele foi decapitado e a própria Pitou confirmou a sua morte, ou seja, sua habilidade de ressuscitar, alimentada por sua vontade de não morrer, tornou o seu Nen ainda mais poderoso, sendo assim um exemplo claro de Nen pós-morte. E guardem esse fato porque ele vai ser relevante ao longo do vídeo. Mas afinal, Hisoka ficou mais poderoso? Existe uma teoria entre os fãs de que Hisoka, após ressuscitar de sua luta contra Kurolo, tornou-se mais poderoso por causa do Nen pós-morte, ligado ao seu sentimento de ódio pelo líder da trupe e pelos demais membros das Aranhas. Mas será que isso faz sequer sentido? A verdade é que não existem precedentes claros na obra, então não dá para afirmar com certeza que ele ficou mais forte, nem refutar completamente essa teoria. Dos exemplos de Nen pós-morte que vimos na obra, como mencionei anteriormente, apenas o caso do Kaito se assemelha ao de Hisoka, já que Kaito também ressuscitou. A questão é que ainda não sabemos se Kaito ficou realmente mais forte, pois não vimos nada da sua nova versão do personagem como uma formiga quimera. Se de fato Hisoka ficou mais forte após a sua ressurreição, em tese, Kaito também deve ter ficado mais poderoso. Portanto, mesmo que tenhamos um caso semelhante ao de Hisoka, ainda não sabemos se Kaito se tornou ou não mais poderoso, o que permanece uma incógnita. Já nos demais casos de Nen pós-morte da obra, o usuário morreu e permaneceu assim, e o que continuou ativo e efetivamente ficou mais forte foram apenas as habilidades de Nen, como no caso de Neferupitou e do usuário da habilidade O Sol e a Lua. Então, Hisoka ficou mais forte ou não? Como eu disse, não dá para afirmar com certeza nem negar completamente, mas existe uma lógica na teoria que é o sentimento de ódio que move Hisoka em sua vingança contra a trupe, especialmente contra Kurolo. Esse sentimento é exatamente a condição principal do Nen pós-morte, e como esse sentimento ainda está vivo em Hisoka, que pretende eliminar todas as aranhas, pode ser que o seu Nen esteja sendo mantido e fortalecido por esse ódio. No entanto, como eu mencionei, não existem precedentes na obra e ainda existe um fator que pode enfraquecer essa teoria: a habilidade do segundo príncipe de Kakin, Camila. Sua habilidade consiste em que, após ser morta, uma enorme besta de Nen em forma de gato apareça atrás do assassino, esmagando-o com suas patas, extraindo sua força vital e usando-a para ressuscitar Camila, tornando-a praticamente imortal. Nesse caso, Camila passa pelo mesmo processo que Hisoka passou ao morrer e voltar à vida, mas diferentemente, seu Hatsu é programado para isso. Então será que Camila ficou mais forte ao ressuscitar? Provavelmente não, e por isso essa habilidade serve como um contraponto à teoria de que Hisoka se tornou mais poderoso. Os novos poderes de Hisoka. Os novos poderes de Hisoka. Se a teoria de que Hisoka ficou mais poderoso após sua luta contra Kurolo devido ao conceito de Nen pós-morte for verdadeira, existem algumas possibilidades interessantes sobre como seus poderes podem ter evoluído, e aqui eu vou listar algumas especulações sobre como esses novos poderes poderiam se manifestar. Vamos lá! A primeira e mais óbvia de se pensar é a elasticidade e durabilidade ampliadas. A Bandigan poderia tornar-se mais resistente e elástica, com maior capacidade de absorver impactos, permitindo a Hisoka criar defesas praticamente impenetráveis e golpes mais devastadores. Segundo, controle remoto aprimorado. Hisoka poderia controlar a Bandigan de uma distância ainda maior, sem a necessidade de estar conectado por aquele fio de goma, o que tornaria a habilidade extremamente difícil de prever ou evitar. Terceiro, autonomia da Bandigan. A Bandigan poderia desenvolver uma espécie de inteligência ou autoconsciência, permitindo com que ela se movesse e atacasse inimigos de forma independente, sem a necessidade de comandos diretos de
Hisoka. Quarto, mudança de forma. Hisoka poderia modificar a forma da Bandicam para criar armas mais complexas além do seu estado original, como espinhos ou lâminas, por exemplo. Quinto, transformação em armadura. A Bandicam poderia se adaptar ao corpo de Hisoka como uma armadura completa, aumentando a sua defesa e até mesmo a força dos golpes, sem perder a sua característica de elasticidade e aderência. Dessa forma, ele poderia caminhar pelas paredes, mas principalmente ganharia uma camada de proteção para o seu corpo que já não se encontra na sua melhor forma, depois de ter perdido parte de sua mão, seu pé e seu rosto sido deformado. E a minha favorita, em sexto lugar, clones de Nen. Hisoka poderia criar réplicas de si mesmo feitas de aura. Já vimos que com sua habilidade da textura surpresa, Hisoka pode aplicar a sua aura em qualquer superfície lisa e plana, como papel ou tecido, manifestando imagens para alterar a sua aparência e textura de forma enganosa, sendo capaz de replicar mais de 1000 texturas diferentes. Com essa habilidade, já enganou usuários de Nen do calibre dos membros da trupe fantasma, sem que nenhum deles percebesse o uso, seja pela visão ou pelo tato, como quando ele criou uma falsa tatuagem de aranha nas suas costas. Essa técnica também pode ser aplicada em pura aura, como sua Bandicam, permitindo que ele altere a própria aparência. Após sua luta contra Kurolo, Hisoka substituiu os seus membros perdidos por goma e aplicou a técnica da textura surpresa para alterar a sua própria aparência, evitando que seus ferimentos ficassem à mostra. Então, tomando como base o princípio dessa habilidade, Hisoka poderia muito bem criar clones inteiros de si mesmo feitos de aura e, juntamente a isso, aplicando a sua textura surpresa para alterar a aparência dessas gomas e, com isso, enganar a trupe fantasma quanto à sua verdadeira localização. Mas afinal, quando veremos o Hisoka em ação? Como já mencionei no vídeo, essa teoria não tem precedentes claros na obra, mas também não existe nada que refute completamente. Portanto, existe sim a possibilidade de que Hisoka esteja sim mais poderoso. Nesse arco atual, Togashi tem aprofundado cada vez mais o conceito de Nen, adicionando camadas e complexidade a esse sistema de poder, então faz sentido que ele explore ainda mais o conceito de Nen pós-morte. Quanto ao paradeiro de Hisoka, ele se encontra atualmente no navio baleia em direção ao continente sombrio e está sendo caçado por todas as aranhas, o que significa que um confronto com elas está muito próximo de acontecer. Além disso, sua última aparição foi durante uma conversa com um membro da máfia Shiryu, com quem Hisoka conseguiu um passe VIP para subir ao nível 1 do navio, onde estão os príncipes de Kakin e onde ocorre a Guerra de Sucessão. Portanto, é muito provável que Hisoka se envolva na Guerra de Sucessão e até se alie a Kurapika contra a trupe fantasma por um mesmo inimigo em comum e o quarto príncipe de Kakin. Por isso, logo mais, teremos a confirmação ou refutação dessa teoria. Conclusão: a batalha entre Hisoka e Kurolo trouxe uma reviravolta inesperada com a ressurreição de Hisoka, elevando as discussões sobre o Nen pós-morte e o impacto desse conceito no poder dos personagens. Embora o mangá ainda não tenha confirmado se Hisoka realmente teve o seu poder amplificado após a sua ressurreição, o impacto do ódio e da sede de vingança sobre seu Nen sugere que ele pode ter atingido um novo patamar de força. Com o aprofundamento contínuo do conceito de Nen e a iminente batalha contra a trupe fantasma no navio baleia, teremos em breve a oportunidade de descobrir se o retorno de Hisoka representa uma ameaça ainda maior do que antes. Vale lembrar que Hisoka já eliminou 2 membros da trupe, Shaunark e Kurotopi. Independentemente de ele estar ou não mais poderoso, acredito que Hisoka não se precipitará quando entrar em confronto novamente com a trupe fantasma, evitando repetir o erro da luta contra o líder das aranhas. Dessa vez, será mais cauteloso e estratégico, e uma aliança com Kurapika é bastante provável. Além disso, Illumi ainda pode desempenhar um papel fundamental nesse confronto, caso ele seja um aliado secreto de Hisoka dentro da trupe fantasma. Então é melhor o Kurolo se preparar, porque dessa vez o palhaço veio preparado. Se você ficou até o final, gostou do vídeo e ainda não foi inscrito, lembra de deixar aquele like e conferir a sua inscrição para não perder os próximos vídeos, deixar o seu comentário dizendo o que vocês acham dessa teoria e também as suas sugestões para os próximos vídeos, e agora conferir a playlist de Hunter x Hunter que vai aparecer aqui na tela para você maratonar os vídeos anteriores, beleza? Até a próxima, tchau!